caminho, preceitos, juízos, veredas, verdade, promessas, decretos, palavra, testemunhos. Meu nome é Adriane, eu sou professora no curso de Cura e Libertação da Escola de Crescimento e quero, nesta aula, falar sobre a importância da leitura e da meditação da palavra, que é o nosso alimento diário. E pensando com carinho nesta aula, como uma disciplina espiritual tão importante, inclusive pela importância dela, ela faz parte de todos os nossos cursos, desde o curso de princípios, fundamentos, né, cura, também dons e do liderança e mulher única, né? Todos os nossos cursos nós primamos pela leitura e pela meditação na palavra. E pensando assim com carinho nesta aula, eu fui pesquisar acerca de alguns homens de Deus, do que eles tinham a dizer sobre a palavra de Deus, sobre a meditação, sobre a leitura. E ao ler um deles, né, o testemunho de um deles me chamou muito a atenção, pelo número de vezes que ele colocou ter lido a palavra, né? E há relatos, inclusive, de que até o final da sua vida ele leu a cerca de 200 vezes a palavra de Deus. E eu estou falando de George Miller. George Miller foi um homem que viveu no século XIX. E comecei então a pesquisar sobre a biografia dele e vi que ele deixou um diário, a autobiografia dele. E ali ele colocou algumas coisas muito importantes acerca da palavra. E eu comecei a ver assim e fiquei impactada pela vida dele. Mas a primeira coisa realmente que me chamou a atenção foi pelo número de vezes. E eu quero ler aquilo que ele colocou na sua autobiografia. Inicialmente ele fala assim: eu crescia na fé e no conhecimento de Jesus, mas ainda preferia ler livros religiosos ao invés das escrituras. Lia tratados, cartas de missionários, sermões e biografias de pessoas cristãs. Um cristão deveria ler este precioso livro todos os dias com resoluta oração e meditação. Mas, como muitos crentes, eu preferia ler as obras de homens não inspirados ao invés dos oráculos de Deus, do Deus vivo, e, consequentemente, permanecia um bebê espiritual, tanto em conhecimento quanto em graça. E após, primeiramente, né, eu noto aqui um inconformismo com essa vida rasa, ele sabendo da importância, né, da palavra, mas inicialmente ele começou com o inconformismo, reconhecendo, né, que ainda era muito pouco aquilo que ele lia, né, aquilo que ele meditava na palavra era pouco. Outras coisas tomavam mais o tempo dele. E quando ele então começou a se envolver mais, né, com a palavra, foi quando ele conheceu um amigo que o levou a um grupo de estudos. E ali então o Senhor, através da palavra, o Senhor já começou a falar com ele, né? E ele já começou então a entender ele fala que o seu coração ferveu, né? Que ele sentiu uma unção quando ele leu a palavra lá em Mateus 5, né? Que fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E ele começou então a ler mais a palavra, a se encontrar, né? Também a pregar a palavra. E foi então que ele descobriu o seu chamado, né? Começou a arder no seu coração.
um chamado para missões. Eu estou, amado, simplificando aquilo que eu li para te instigar, na verdade, a leitura também da palavra, a meditação da palavra, porque este homem inspira muito. Sei que muitos outros a gente vai ler, a gente pesquisa, mas este homem ele me inspira muito, porque eu vou dizer para vocês aquilo que ele fez. Então, o que primeiramente começou para mim como uma curiosidade pelo fato de tantas vezes ele ter lido essa palavra, ter lido a palavra de Deus, depois, ao ver as grandes coisas que ele realizou por causa da fé, por causa do entender o seu chamado, da obediência à voz de Deus, porque a palavra é a voz de Deus, nós não temos como obedecer se nós não ouvirmos, e a meditação na palavra é obediência. E então, o que esse homem fez? Ele construiu na sua vida 5 grandes orfanatos. Cuidou e alimentou mais de 10.000 órfãos durante a sua vida. Em Bristol, na Inglaterra, havia muitos órfãos nas ruas, porque seus pais morriam de tuberculose, outros nas minas de carvão, né? E então essas crianças, elas não tinham onde ficar e ficavam na rua. E eram muitas crianças. Inicialmente, ele colocou essas crianças, algumas crianças, na sua casa. E uma das coisas que me chama a atenção é que dentro desse ministério dele, o que ele colocou é que ele não pedia ajuda de dinheiro para ninguém, ele não devia a ninguém. Tudo isso era resposta de oração, tudo isso era resposta da confiança no Senhor. E ele também coloca, né, que as 3 principais razões para o estabelecimento de uma das casas dos órfãos foi que Deus seja glorificado, caso ele tenha prazer em isso é a palavra dele, né? Caso ele tenha prazer em me fornecer os meios, em vista de que não é algo vão confiar nele. Assim, a fé pode ser fortalecida. Também o bem espiritual de filhos sem pai e sem mãe, e também o seu bem-estar temporal. E um dos relatos dele é de que num desses dias difíceis, ele sempre pedia, né, ajuda ao Senhor, primeiramente confiando nas promessas de nada ia faltar, o Senhor é meu pastor, né, nada vai me faltar. E tudo ele pedia a Deus, e ele tinha então todos os recursos, apareciam pessoas, voluntários, pessoas também que iam e doavam dinheiros, doavam alimentos, né? Ele conseguiu então construir os outros orfanatos desta forma, sempre primeiramente colocando a Deus as suas necessidades, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ele se movia por fé. Quanto mais ele lia a palavra, quanto mais ele ouvia o Senhor, mais ele se movia. Então, esse homem que realmente se moveu, né? Porque literalmente esse homem alimentava pessoas, mas primeiro ele se alimentava com a palavra de Deus. E isso produzia nele a fé necessária para mover tudo. Um homem que se dedicou a fazer a vontade de Deus. Então ele colocou ali na sua autobiografia que ele só fazia aquilo que ele ouvia de Deus, a vontade de Deus. E no início dessa aula, eu comecei citando algumas palavras-chave do Salmo 119, em que o salmista se refere à palavra desta forma, como decretos, promessas
né? Veredas, e tem um fim para cumpri-la, para guardá-la, para observá-la, para andar nos caminhos, para que iluminasse o entendimento dele. E assim é, como nós cristãos vamos caminhar se não for à luz da palavra do Senhor? A luz da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. O salmista fala isso. Em Oséias fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitos cristãos, inclusive, né? Cristãos, estão perecendo, estão angustiados, porque não conhecem as promessas de Deus, não conhecem os testemunhos, não conhecem as veredas, não conhecem os retos juízos, não meditam nessa lei dia e noite para não pecar, para não tropeçar, para continuar andando, para perseguir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, meus irmãos, o meu objetivo nesta aula não é te ensinar a meditar, como fazer uma meditação, onde sentar, e nem a leitura da palavra. Mas o meu objetivo é instigar a ter esse hábito da leitura como um alimento. Uma das coisas que esse nosso irmão, porque ele é nosso irmão, o George Miller coloca, e que me impactou, e aí mostra o quanto ele andava por fé, é que num desses dias de muita dificuldade, já haviam orado, ele já havia meditado na palavra, e ele sabia que não ia ter nada para oferecer para as crianças naquela manhã. No entanto, ele deixou que as crianças se sentassem à mesa, como todos os dias, como se fosse haver alguma coisa mesmo. E ele sabia que não tinha nada, não tinha mais pão. E naquele momento, exatamente às 8 horas, bate então na porta. Há uma batida na porta. Ele abre a porta e é o padeiro. Padeiro dizendo que foi acordado na madrugada, despertado pelo Senhor para fazer pães e levar naquele lugar. Então, realmente, um homem que se movia pela fé e ele via que as promessas de Deus se cumpriam. E desta forma, meus irmãos, ele alimentou mais de 10.000 órfãos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra, ela nos confronta, a palavra nos tira também do nosso conforto para realizar algo. O Senhor, quando nós temos essa intimidade, nós sabemos a vontade deles, nós começamos a tirar então os nossos olhos de nós mesmos, do nosso umbigo, da nossa vida, e olhamos e conseguimos enxergar a necessidade dos outros. E a gente vê que primeiro nós precisamos nos alimentar para alimentar outros. E assim é a palavra. Como vou alimentar o outro se eu não sou alimentado? Então, irmãos, esse é um exemplo tão precioso que eu quis trazer para vocês. Eu tenho por objetivo esse, que tu sinta-se impactado, sinta-se constrangido, constrangida, né? E eu também fiquei constrangida pela vida desse irmão, e eu sei que há muitos outros exemplos, mas este é o exemplo que o Espírito Santo fez eu enxergar primeiro, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra, foi o quanto ele meditava na palavra, o quanto ele dava valor para isso, porque a palavra é a voz de Deus. E claro, juntamente com a oração, mas ele sempre falava que a palavra. E o quanto essa palavra, enquanto a palavra de Deus, ela é viva, ela faz nos mover, ela nos tira, né, do nosso eu, ela nos tira do nosso conforto, ela transforma e transforma outros. Em nome de Jesus,
que tu entenda, né, e consiga sair, né, assim como ele um dia se sentiu inconformado, ele entendeu a quão raso ele estava e começou então a meditar. E ali o Senhor começou a falar com ele. E ele fez o que fez. E para te completar aqui, eu vou colocar que ele diz o seguinte: meu querido leitor cristão, você não tentará dessa maneira? Você não vai conhecer por si mesmo a preciosidade e a felicidade dessa forma de lançar todos os seus cuidados, encargos e necessidades sobre Deus? Este caminho está tão aberto para você quanto para mim. Cada um é convidado e ordenado a confiar no Senhor e confiar nele com todo o seu coração, lançar seu fardo sobre ele e invocá-lo no dia da angústia. Você não vai fazer isso, meu querido irmão em Cristo? Eu espero que você faça. Desejo que você prove a doçura deste estado de alma, no qual, embora cercado por dificuldades e necessidades, ainda possa estar em paz, porque sabe que o Deus vivo, Pai Celestial, cuida de você. E só sabe isso, meus irmãos, quem tem a certeza, quem conhece a palavra, quem tem a certeza das promessas, da vontade do nosso Deus. Amém? Então, que nós sejamos, que nos movamos, nós sejamos mesmo impactados através desse testemunho de vida. Ele deixou na sua autobiografia. George Miller é o nome dele. Mas quem sabe, nós também podemos deixar um legado. Adriane é o nome dela. Adriane que fez algo. Adriane que confia na palavra de Deus, nas promessas de Deus, independente daquilo que ela está vendo, independente daquilo que ela está vivendo, capaz também de fazer algo, essa fé que gera ação, porque a fé sem obras, né, ela é morta. Então, eu quero te estimular, através dessa aula, a importância desse alimento diário. Alimente-se para alimentar outros. Amém?